Um dia, Jesus fez uma pergunta muito interessante aos seus discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Por que será que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Quem dizem os homens que eu sou? Bem, a resposta é a seguinte. O povo judeu esperava o Messias, o Salvador. Só que, infelizmente, como o povo judeu ficou muitas vezes dominado por outros povos, foi dominado pelos persas, foi dominado pelos egípcios, foi dominado pelos muçulmanos, foi dominado por muitos povos. Por fim, na época de Cristo, eles estavam dominados, né, pelos romanos. Muito bem. Então, os doutores da lei, os fariseus, quando interpretavam as Sagradas Escrituras que falavam do Messias, especialmente lá o profeta Isaías, né, os outros profetas todos que falaram do Messias, eles deturparam essa visão do Messias. Isaías deixou claro, né, 700 anos antes de Cristo, que o Messias era o servo de Javé. Aquele que, lá no capítulo 52, 53 de Isaías, que ele mostra aquele que foi, assim, massacrado pelos nossos pecados. Isaías fala, foi levado à morte como um cordeiro, uma ovelha muda. Mas, não sei, eles perderam essa visão correta do Messias e eles esperavam um Messias libertador social, terreno, político, que tirasse Israel daquele domínio dos romanos e desse a Israel o mesmo apogeu que Israel tinha no tempo, por exemplo, do rei Davi, do rei Salomão, que era um apogeu. Né? Bem, então Jesus fugia desse messianismo político. Por isso que Jesus, quando curava um doente, ele dizia, não saia contando para ninguém. Né? Porque ele não queria que o tomassem como um rei. Quando as pessoas queriam fazer o rei, ele saía, subia para uma montanha e ia rezar. Né? Então, quando ele pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ele quer saber se os discípulos também têm uma visão correta do Messias. Aí começaram a dizer para ele, né? Uns dizem que o senhor é profeta Elias que voltou, João Batista que ressuscitou, que o rei Herodes tinha matado. Outros dizem que o senhor é um grande profeta. E aí os irmãos dizem, e vocês? E vocês agora? Para vocês, quem eu sou? Aí aquela resposta maravilhosa de São Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro acertou em cheio. E Jesus ficou até emocionado, né? Ele disse, Pedro, não é Simão, não é o sangue e a carne que te revelaram isso. Ou seja, não é o humano, a natureza humana, não, é o meu Pai que te revelou isso. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a única. A igreja de Pedro, sobre Pedro e os apóstolos. Né? Eu vou te dar a chave do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Aquela promessa maravilhosa que se cumpre há 2000 anos. Nunca a igreja foi vencida. Né? Então, Jesus checa com os discípulos ali, né? E deixou claro para os discípulos que ele não era um Messias político, social, terreno. Tanto assim que ele vai dizer para os discípulos umas 3 vezes, eu vou para Jerusalém, vou ser flagelado, vou ser crucificado, vão me matar e depois eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não entendiam também isso. Naquela cultura que eles tinham de um Messias social, eles só foram entender realmente o verdadeiro Messias, o servo de Javé, depois de Pentecostes. Quando o Espírito Santo, então, abriu a cabeça deles. E eles entenderam que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? Que é o grande escravizador da pessoa, e não simplesmente expulsar o Império Romano. Israel continuou debaixo do Império Romano, depois que o Cristo morreu, inclusive no ano 70 depois de Cristo, né? O templo de Salomão foi totalmente destruído pelos romanos.
Então Jesus queria deixar bem claro quem ele era, o libertador espiritual, que veio tirar o pecado do mundo. Por isso, né, a primeira coisa que Jesus fez no domingo da ressurreição foi instituir o sacramento da confissão. Né? Apareceu aos discípulos no cenáculo e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por que Jesus faz isso no domingo da ressurreição? Porque ele veio para isso, para tirar o pecado do mundo. Conquistou diante da justiça divina o perdão para todos os homens mediante a sua morte e ressurreição. Então agora ele dá esse poder à igreja, aos ministros da igreja, padres e bispos, para perdoar os pecados. Porque o pecado é a causa de todo o sofrimento do mundo. São Paulo fala claro, lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. É por isso que o Cristo queria que entendesse muito bem quem ele era.